Olá, senhoras e senhores, estamos aqui em mais uma videoaula. Dessa vez é nossa última videoaula da unidade, dessa unidade 1 de ondas eletromagnéticas e equação de Maxwell. E aqui nós vamos discutir, fazer um comentário sobre como se calcula a intensidade da luz, polarizada, que é transmitida através de polarizadores, que é justamente o ponto que eu parei na aula anterior. Então aqui nós vamos ver matematicamente e inclusive vamos discutir as razões para isso, de como se comporta a intensidade da luz depois que ele atravessa um conjunto de polarizadores ou apenas um polarizador, a depender de como é a polarização da luz incidente. Certo? Muito bem. Então a questão é, qual é a intensidade da luz transmitida por um conjunto de polarizadores? Eu vou colocar aqui dois exemplos que dá para, através deles, você estender para outras situações mais complexas. O primeiro exemplo, que é o mais simples de todos, é quando eu incido luz não polarizada. Está aqui, aquela representação que eu falei para vocês da cruz, que representa uma luz não polarizada, que significa que eu tenho direção de campo elétrico para qualquer lado. Eu posso ter para qualquer lado, aleatoriamente distribuída, tá? E essa luz ela vai incidir sobre um polarizador, com polarização vertical. Isso é só um exemplo, tá? Mas o que acontece? Como eu tenho aqui na média metade, isso aqui está distribuído aleatoriamente. Então, eu tenho uma direção de campo elétrico para qualquer lado, para todos os lados aqui. Então, na média, metade do campo elétrico da onda está polarizado na horizontal e metade tem campo, tem componente na vertical. Então, por conta desse valor médio de distribuição de campo elétrico nas direções, o que acontece é que, ao absorver as componentes horizontais, o polarizador, ao absorver as componentes horizontais, ele vai acabar absorvendo a metade da intensidade da luz incidente. Por isso, na média, metade da intensidade do campo elétrico em cada direção de polarização é absorvida. Faltou escrever aqui. E aí, a intensidade da luz depois do polarizador, quando eu incido luz não polarizada, vai ser justamente a metade da luz que entra. Então, isso aqui vai dar a metade da luz que entra. Isso é válido para qualquer direção de polarizador. Então, se eu virar esse polarizador em qualquer outra direção, a quantidade de luz que sai desse lado sempre vai ser a mesma, porque a luz que entra tem a mesma quantidade de componentes para todas as direções, certo? Então, para qualquer direção que você virar, a intensidade da luz que passa para o outro lado vai ser sempre a mesma, vai ser sempre a metade. Então, aquelas imagens que a gente viu na videoaula passada, que tinha lá o fio do polarizador virado para um cenário, para uma paisagem, aquela intensidade que estava mais escura ali é justamente a metade da intensidade da luz convencional, se a luz que está vindo da paisagem for não polarizada. Porque se ela for polarizada, a conversa é diferente. Vamos ver como acontece se a luz fosse polarizada. Então, para poder reproduzir uma luz polarizada, eu vou utilizar o experimento anterior. Então, eu vou polarizar uma luz, então vou jogar uma luz não polarizada em um polarizador vertical, e aí eu vou ter luz polarizada na direção vertical. Essa luz, como eu falei para vocês, tem metade da intensidade da luz anterior, por causa da filtragem do polarizador, que ele filtra metade das componentes do campo elétrico. Muito bem, agora se eu incidir luz polarizada em um outro polarizador, a conversa é um pouco diferente, porque aqui eu não tenho mais todas as componentes de campo que eu tinha antes, eu só tenho uma direção. Então, o que acontece? O polarizador ele vai absorver a componente que é perpendicular à sua direção. Então, vejam bem. Aqui está a minha direção. Esse inclinado aqui é a minha direção do polarizador. A componente perpendicular é aquela que faz 90 graus com essa direção. Então, eu tenho que decompor esse campo elétrico em uma componente perpendicular e uma componente paralela. A componente perpendicular será absorvida e a componente paralela será transmitida. Então, a minha intensidade ela vai ser proporcional a essa componente paralela que é transmitida.
essa dedução ela é chamada de lei de Malus, né? E matematicamente, se você escrever em termos da intensidade, como a intensidade é proporcional ao quadrado do campo elétrico, eu vou ter que a intensidade da luz que atravessa um polarizador vai ser igual à intensidade da luz anterior. Então, vejam bem, essa equação ela diz respeito a essa intensidade aqui, não a anterior, a essa aqui. Então, a luz que passa, a intensidade da luz que passa é igual à intensidade da luz que eu tinha antes, vezes o cosseno quadrado da inclinação do polarizador em relação à direção da polarização que eu tinha antes, certo? Então esse ângulo ele é medido em relação à polarização que eu tinha antes e a direção do polarizador. É esse ângulo aqui. Para entender melhor essa lei de Malus, eu fiz um pequeno esquema aqui para ver se vocês compreendem essa questão da decomposição. Então está aqui o mesmo desenho anterior, tá? E se vocês olharem de frente para esse polarizador aqui, vocês vão ter uma imagem mais ou menos assim. Aqui está o polarizador. Aqui está a direção de polarização, que eu desenhei aqui, ó, fazendo um ângulo θ. E aqui em vermelho está o campo elétrico polarizado que vem de trás. Então a luz polarizada está na direção vertical. Aqui está o polarizador e aqui está a direção de polarização. Então, como eu falei para vocês, eu tenho que decompor esse campo elétrico em uma direção perpendicular e uma direção paralela, uma componente paralela a essa direção de polarização. Então, eu fiz um esqueminha aqui para mostrar para vocês. Então, esse eixo XY é o eixo esse eixo aqui antes do polarizador, né, onde está a luz polarizada incidente, está aqui em vermelho. Então esse vermelho mais escuro é a luz incidente. Ele está polarizado na direção vertical, então ele só tem componente X na direção Y. Só que meu polarizador ele está inclinado nessa direção aqui azul, ó. Então essa linha significa a direção paralela ao filtro e essa linha significa a direção perpendicular ao filtro, como eu tinha mostrado para vocês. Então, decompor um vetor significa encontrar uma componente que seja nessa direção e um componente que seja nessa direção. A componente que está nessa direção aqui, ela é a componente perpendicular e ela é absorvida. O que passa é essa componente aqui, certo? Que é a componente paralela. Se vocês fizerem a decomposição, lembrando, né, para quem não se lembra, isso aqui é um triângulo retângulo, tá? Tá aqui, ó. Aqui é 90 graus. Então, se isso aqui é 90 graus, isso aqui é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, nós temos a hipotenusa, que é o cateto oposto ao ângulo reto, e nós temos os dois catetos aqui, certo? Que é esses dois lados aqui, e aqui é a hipotenusa. E nós sabemos da teoria, né, da trigonometria do triângulo, trigonometria plana do triângulo, que o cosseno desse ângulo θ, isso aqui é um triângulo retângulo, então o cosseno desse ângulo é o seu cateto oposto. Não, desculpa, o cosseno desse ângulo é o seu cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, através dessa expressão, nós conseguimos escrever que essa componente é dado pelo vetor E0, que é o campo original, multiplicado pelo cosseno do ângulo. Então, a decomposição do vetor E0 nessa direção é dado por E0 vezes o cosseno de θ. Como a intensidade é proporcional ao quadrado do campo elétrico, então, com isso, nós temos aí a nossa lei de Malus, certo? Então, proporcional a essa componente paralela que depende do cosseno. Para vocês verem como o negócio funciona realmente, se meu θ for 90 graus, ou seja, se esse polarizador estiver perpendicular ao polarizador anterior, aí nós reproduzimos aquela situação da videoaula anterior em que não há passagem de luz, porque o segundo polarizador absorve toda a luz que vem polarizada do primeiro. Então, se eu substituir 90 pela lei de Malus, que está aqui, o cosseno de 90 você sabe que é zero, então você tem a intensidade que passa igual a zero. Agora, se esse polarizador for 45 graus, nós temos aqui I0 cosseno quadrado de 45, cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2,
eu elevo isso aqui ao quadrado, isso aqui vai ficar 2 sobre 4, que simplificado dá meio. Então, quando eu coloco esse polarizador a 45 graus, a intensidade da luz que atravessa ele vai ser metade da luz que está incidindo sobre ele. Certo? Então, veja bem, se eu fizer esse experimento de dois polarizadores incidindo luz não polarizada, como está aqui, então, quando a luz passa pelo primeiro polarizador, metade da intensidade é absorvida. Então, essa luz tem metade da luz anterior. Se esse polarizador for 45 graus, ele vai absorver novamente a metade dessa luz que entra. Então, a luz que está aqui vai ser metade dessa aqui, que vai ser metade dessa. Então, no final das contas, a luz que atravessa os dois polarizadores vai ser 1/4 da luz que eu tinha antes. Tá certo? Então, o raciocínio é mais ou menos esse. Através dessas equações, desses dois exemplos, é que você consegue sair medindo, se tiver mais de 2 até 3 ou 4 filtros polarizadores, você consegue ir calculando, né, entre cada passagem da luz por um polarizador desse, a depender se é polarizado ou se não é, e o ângulo de inclinação desse polarizador, certo? Então, para ilustrar esses problemas, eu vou colocar os dois exemplos que estão lá no módulo. Primeiro, monta-se um experimento onde 3 fios polarizadores são colocados em sequência, semelhante à figura 2.6, que é a figura que está no módulo. Um feixe de luz não polarizada incide sobre o primeiro filtro, cuja direção de polarização faz o ângulo θ1 com o eixo y. A direção de polarização do segundo faz o ângulo θ2 com o eixo y, e do terceiro faz o ângulo θ3 com o eixo y. Que fração da intensidade zero da luz sai do conjunto e em que direção essa está polarizada. Então, o exemplo é mais ou menos esse. Coloquei o mesmo desenho que está no módulo. Então, incide aqui no primeiro luz não polarizada, e você tem 3 polarizadores com θ1, θ2 e θ3, que é um ângulo que o polarizador faz com a direção y. Então, todos eles estão tomados em referência à direção y. E aí incide luz não polarizada aqui. Bom, como é que se faz essa conta? Para a luz que passa pelo primeiro polarizador, né, se a luz aqui é não polarizada, vocês sabem que, independente da inclinação, você vai ter do outro lado uma luz que vai ser a metade da intensidade anterior. Então está aí. Então, a intensidade I1, que é dessa primeira luz aqui transmitida, é metade da intensidade I0, digamos assim, certo? E essa luz ela vai estar polarizada na direção θ1, que é a direção do polarizador. Para os demais casos, vamos usar a lei de Malus, porque agora nós temos luz polarizada. Aqui a luz polarizada, quando passar por aqui vai continuar sendo polarizada, só que com a intensidade menor, e para cá vai continuar sendo polarizada. Então, esses dois cálculos aqui que restam, tem que ser usando a lei de Malus. Então, a intensidade 2, que é aqui da luz que está nessa região aqui, ela vai ser dada pela lei de Malus, só que o ângulo que eu uso no cosseno é justamente o ângulo entre a polarização, que está aqui, e a polarização, desculpa, vai ser o ângulo entre a luz polarizada, o ângulo do plano de polarização da luz, e o ângulo do polarizador. Então, tenho que subtrair um pelo outro, certo? Porque esse θ1 é o ângulo em relação a y. Então, tenho que subtrair esse ângulo desse para ter essa diferença de ângulo aqui entre θ1 e θ2, tá certo? Então tá aí. Tanto faz eu de subtrair θ1 por θ2 como θ2 por θ1, porque o cosseno ele vai dar o mesmo resultado, certo? Cosseno de θ é igual a cosseno de menos θ. Função pau ou ímpar, não lembro como é que é a teoria matemática disso, mas o cosseno ele é o mesmo valor. Então tanto faz θ2 menos θ1 como θ1 menos θ2. E a intensidade 3, que é esse aqui, é o mesmo raciocínio, tá? Eu vou pegar a intensidade anterior, a intensidade 2, multiplicar pelo cosseno quadrado da diferença entre esses dois ângulos aqui, entre θ2 e θ3, que eu só quero a diferença entre esse e esse, elevado ao quadrado. Só que θ2, ele está calculado aqui, ó. θ2 vale θ2 vale θ1 vezes o cosseno quadrado disso, e θ1
desculpa, I1 é I0 sobre 2. Então, substituindo tudo, eu vou ter que a minha intensidade 3, ela vale a intensidade inicial de por 2 vezes esses dois cossenos quadrados aqui. Isso aqui já é a resposta final da primeira questão, né? Como ela é toda analítica, não precisa fazer mais nada aqui, já está dada a resposta, então depende dessa diferença de ângulo. E a direção, né, como ele pergunta aqui, qual é a direção dessa luz polarizada? A direção da luz polarizada no final do conjunto vai ser igual à direção desse polarizador último aqui, que no caso é um ângulo de θ3 em relação a y, tá certo? Então é uma questão mais tranquila, porque não tem muito cálculo, né? É só você entender realmente como utilizar a lei de Malus e a lei da luz não polarizada. Então tá aí a luz da intensidade 3 terá plano de polarização fazendo um ângulo θ3 com a vertical, como eu falei, ok? Próxima questão. Experimento com filtros polarizadores, filtros sem estar em rotação. Então ela é um pouco mais complexa, diz o seguinte: duas lâminas polarizadoras têm seus eixos de transmissão cruzados. Então por exemplo, é vertical, outro é horizontal. E portanto tem uma luz transmitida. Uma terceira lâmina é inserida de maneira que gire ao redor do eixo comum com a velocidade angular ômega. Então no meio eu vou colocar um outro polarizador que vai ficar girando uniformemente com velocidade angular ômega. Considerando que luz não polarizada incida sobre o disco da esquerda com intensidade de 0, apresente a intensidade do feixe emergindo a partir do disco da direita. Eu botei o mesmo desenho do anterior, mas não é exatamente igual, mas dá para entender, dá para ajudar a ilustrar esse exemplo. Nós temos são três filtros polarizadores, certo? O primeiro e o último, eles estão perpendiculares entre si. Que eu posso colocar um na vertical e o outro na horizontal. Então esqueça esses ângulos aqui. Eu só botei para ajudar a entender o problema. E esse do meio vai ficar girando. O eixo de polarizado dele fica girando, formando ângulo com a velocidade angular de ômega. E a pergunta é, aqui eu incido luz não polarizada. E a pergunta é, qual é a intensidade da luz que sai desse conjunto de polarizadores. Então, para a luz que passa pelo primeiro polarizador, temos que I1 é igual a I0 sobre 2, é aquela discussão que eu falei para vocês. A luz é não polarizada, então a metade dos componentes são absorvidos, independente da inclinação, da posição desse polarizador aqui. A intensidade da luz entre o primeiro e o segundo polarizador, bom, aí novamente a lei de Malus, a mesma teoria, né, que eu falei para vocês no exemplo anterior. Então nós vamos ter I0 sobre 2, que é a intensidade I1, aqui que eu estou calculando I2, vezes o cosseno quadrado da diferença entre esse polarizador e o primeiro polarizador. Já para a luz que sai, está errado aqui, né, do segundo e passa pelo terceiro, então agora é essa luz I3 em relação a I2. Novamente é o mesmo raciocínio, tá? Inclusive tem a mesma resposta aqui, ó. Mesma resposta. Agora, qual é a diferença desse problema? Nesse problema aqui. Esse problema nós temos que o primeiro e o último são perpendiculares entre si. Então eu vou considerar que θ1 vale 0 graus, então ele está na vertical. E θ3 vale 90 graus. Então ele está na horizontal. Então substituindo θ1 por 0, eu vou colocar isso aqui igual a 0. E θ3 vou botar 90. E eu vou substituir θ2 simplesmente por θ, para não ficar carregando esse 2 aqui, certo? Então isso aqui vai embora, tá vendo? θ1 vai a 0. Eu posso, como eu falei, eu posso escrever menos θ ou θ, que dá a mesma resposta. Então cosseno de θ é igual a cosseno de menos θ, tá aqui. E a outra parte ficou assim, 90 menos θ. Então também novamente eu multipliquei por menos 1 para seguir a mesma resolução que está no módulo. Aí o que eu fiz aqui? O que foi feito, né? Não foi o que fiz, foi o autor do módulo. O que foi feito aqui? O cosseno quadrado, eu utilizei uma identidade trigonométrica. Então procurem lá na internet, nos livros de matemática, qual é a identidade trigonométrica para transformar cosseno quadrado. Vocês vão ver que é meio de 1 mais o cosseno de 2 vezes θ. E a mesma coisa é o cosseno de
90 menos θ. Procurem lá cosseno de A menos B. Vocês vão ver que se eu substituir esses números, o 90, eu vou encontrar que o cosseno de 90 menos θ é igual ao seno de θ. Então virou isso. Aí eu vou usar a identidade trigonométrica aqui agora no seno quadrado, que dá meio de 1 menos o cosseno de 2θ. Então veja que a diferença entre um e outro é só o mais e o menos, né? O cosseno quadrado é mais e o seno quadrado é menos, né? Meio de 1 menos cosseno de 2θ. Aí o que foi feito? Bom, multipliquei aqui, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então todas essas frações aqui juntou-se em uma só. E eu fiz o produto quadrado aqui, que dá 1 menos quadrado ao quadrado, 1 menos cosseno ao quadrado. Isso aqui é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Ele dá essa... Quando eu tenho A mais B multiplicado por A menos B, isso significa A ao quadrado menos B ao quadrado, né? Isso é um produto quadrado que a gente aprende lá no segundo grau. Então esse produto desses dois colchetes virou isso aqui. Novamente eu faço aquela mesma identidade que eu fiz do cosseno quadrado aqui, tá? Novamente. Então ele aparece de novo meio de 1 mais cosseno de 2 vezes o que eu tinha aqui, que era 2θ, então virou 4θ. Bom, e aí eu fiz calcular o que está aqui dentro, né? Joguei esse meio para cá multiplicando, isso aqui ficou 1 menos meio, menos meio de cosseno de 4θ. 1 menos meio dá meio, então ficou meio com meio, aí eu acabo botando esse meio em evidência, que multiplica por 8, por isso que aparece 16. E no final a resposta dá isso aqui. A intensidade da luz que passa, ela depende do cosseno de 4 vezes esse θ3, esse θ2 aqui. Então veja que em um ciclo completo, uma volta completa, isso aqui ele completa o cosseno, ele dá uma volta completa 4 vezes. Enquanto o θ, desculpa, deixa eu explicar melhor. Enquanto o ângulo do polarizador ele dá uma volta completa, a intensidade ela dá 4 voltas, entendeu? O período, pronto, é isso que eu quis dizer. O período do cosseno ele repete-se 4 vezes. Eu ainda posso escrever o seguinte: como o ângulo ele gira a uma velocidade angular constante, ômega, então eu posso escrever que a posição angular é igual à velocidade angular vezes o tempo. E aí, substituindo, eu encontro isso aqui, né? Então, à medida que o tempo passa, essa intensidade vai ficar variando, dado por uma função cosseno. Beleza? Então, essa é um exemplo aí um pouco mais trabalhado, né, envolvendo um pouco de trigonometria, mas basicamente o raciocínio é esse. Quando se tem acoplamento de polarizadores, você tem que saber analisar qual é o tipo de luz que entra, se a luz for polarizada ou não polarizada, e se a luz é polarizada, você tem que entender qual é a direção de polarização para poder aplicar a lei de Malus, tá certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham compreendido, lembrando que qualquer dúvida podem postar na plataforma, qualquer crítica também e sugestões para melhorar as videoaulas, que estou lembrando a vocês que ainda é novidade para mim, ainda estou aprendendo a fazer, mas eu espero ajudar bastante e qualquer coisa, né, estamos aí para o que der, ok? Então é isso aí e fui!